E aí, pessoal? Desde que o mundo é mundo, a gente se pergunta: como será o fim de tudo isso? Será que vai ser algo catastrófico como nos filmes de Hollywood, ou algo mais sutil e espiritual? Essa curiosidade pega todo mundo, né? Não importa a idade, a cultura ou a religião, todos nós temos essa inquietação sobre o futuro. E a Bíblia, com suas histórias e ensinamentos, alimenta essa nossa fascinação. Ela é um livro cheio de mistérios e revelações que nos fazem refletir sobre o propósito da vida e o que vem depois. Ela fala sobre o fim, mas não do jeito que a gente imagina. Não é só destruição e caos, mas também uma promessa de renovação e esperança. É mais um recomeço, uma baita transformação. A ideia é que, após um período de tribulação, algo novo e maravilhoso surgirá. De Gênesis a Apocalipse, a gente encontra pistas sobre o destino da galera e do próprio planeta. Cada livro, cada profecia, traz um pedaço desse grande quebra-cabeça. É como se a gente acompanhasse uma novela, sabe? Cada capítulo nos deixa mais curiosos sobre o que vai acontecer a seguir. Deus está no controle da história. Ele é o autor e diretor desse grande enredo, e nada escapa ao seu plano. Ele vê o sofrimento, a injustiça, e promete agir na hora certa. A Bíblia nos assegura que Ele não é indiferente às nossas dores e lutas. As profecias não são para botar medo, mas para nos preparar. Elas são como sinais de trânsito, nos orientando e nos alertando sobre o que está por vir. É como um aviso de amigo. Se liga, se cuida. Deus quer que estejamos prontos, que vivamos de maneira consciente e responsável. A Bíblia traz esperança no meio dessa bagunça toda. Mesmo quando tudo parece perdido, ela nos lembra que há uma luz no fim do túnel. É para confiar em Deus. Ele sabe o que faz. Ele tem um plano maior. E mesmo que a gente não entenda tudo agora, podemos ter fé de que Ele está no controle. E essa esperança não é só para o futuro distante. Ela nos inspira a viver melhor hoje, a sermos mais compassivos, justos e amorosos com os outros. A mensagem da Bíblia sobre o fim do mundo é, na verdade, um convite para um novo começo. Um começo onde a paz, a justiça e o amor prevalecem. Então, ao invés de temer o fim, vamos nos preparar para o recomeço. Vamos viver com propósito, com esperança e com fé. Porque, no final das contas, o que realmente importa é como vivemos nossas vidas agora e como nos preparamos para o que está por vir. E lembrem-se, pessoal, a Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria e conforto. Vamos continuar explorando seus ensinamentos e nos inspirando em suas palavras, porque juntos podemos encontrar a força e a coragem para enfrentar qualquer desafio, e a esperança para acreditar em um futuro melhor. E assim, com fé e esperança, seguimos em frente, confiando no plano divino e na promessa de um novo começo. E no Antigo Testamento, a coisa fica ainda mais interessante. As profecias contidas nesses textos antigos são como janelas para o futuro, oferecendo vislumbres do que estava por vir. Profetas como Isaías, Jeremias e Ezequiel, cada um do seu jeito, davam uns spoilers do futuro. Eles não eram apenas mensageiros, mas visionários que interpretavam os sinais dos tempos e transmitiam mensagens divinas. Eles falavam de um tempo de acerto de contas, um ajuste de rota para a galera que não estava levando a vida da maneira correta, incluindo o próprio povo de Israel. Suas palavras eram tanto advertências quanto promessas, destinadas a guiar e corrigir. O Isaías, por exemplo, era um cara otimista. Ele via um futuro brilhante e cheio de esperança, onde a justiça e a paz prevaleceriam. Ele sonhava com um mundo de paz, onde até o leão e o cordeiro viviam numa boa, sem brigas. Essa visão de harmonia universal era uma promessa de um tempo em que a violência e a injustiça seriam coisas do passado. Já o Jeremias era daqueles amigos sinceros que avisavam até o que não era legal de ouvir. Ele não tinha medo de falar a verdade, mesmo que fosse dura.
Ele profetizou a treta em Jerusalém, um sinal do que viria depois. Suas palavras eram um alerta para que o povo mudasse seus caminhos antes que fosse tarde demais. E o Ezequiel? Esse era cheio de mistério nas suas visões. Suas profecias eram repletas de simbolismos e imagens enigmáticas que desafiavam a compreensão. Falava da volta por cima de Israel e da derrota do mal. Suas visões incluíam a restauração de Israel e a promessa de um futuro redentor. É como se o Antigo Testamento fosse preparando o terreno para as revelações bombásticas do Novo Testamento. As profecias do Antigo Testamento não eram apenas previsões, mas também preparações para os eventos que seriam revelados mais tarde. Elas criavam uma expectativa e um contexto para as grandes revelações que viriam com o Novo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento eram vistos como intermediários entre Deus e o povo. Eles recebiam mensagens divinas e as transmitiam, muitas vezes enfrentando resistência e descrença. Suas palavras, no entanto, eram carregadas de autoridade e poder, e muitas de suas profecias se cumpriram ao longo do tempo. As profecias também abordavam temas de exílio e retorno, de destruição e reconstrução. Elas refletiam as realidades históricas de Israel, mas também ofereciam esperança de redenção e renovação. Através das palavras dos profetas, o povo de Israel encontrava consolo e orientação em tempos de crise. Além disso, as profecias do Antigo Testamento eram profundamente enraizadas na fé e na devoção. Elas chamavam o povo a retornar a Deus, a seguir seus mandamentos e a viver de acordo com seus preceitos. Através dessas mensagens, os profetas buscavam renovar a aliança entre Deus e seu povo. Muitas das profecias também apontavam para a vinda de um Messias, um Salvador que traria redenção e paz. Essas profecias messiânicas criaram uma expectativa que se estendeu por gerações, preparando o caminho para a chegada de Jesus no Novo Testamento. Em resumo, as profecias do Antigo Testamento são uma parte fundamental da narrativa bíblica. Elas não apenas previam eventos futuros, mas também ofereciam orientação, esperança e uma visão de um futuro melhor. Através das palavras dos profetas, o povo de Israel era chamado a refletir sobre suas vidas e a buscar um caminho de justiça e fé. E assim, o Antigo Testamento, com suas profecias e visões, continua a inspirar e a guiar até os dias de hoje. Suas mensagens ressoam através dos séculos, lembrando-nos da importância da fé, da justiça e da esperança em um futuro melhor. E por falar em revelações bombásticas, no livro de Daniel, a gente encontra um dos capítulos mais emocionantes dessa história toda. O livro de Daniel é uma verdadeira mina de ouro para quem gosta de mistérios e profecias. Ele é repleto de visões que nos deixam de queixo caído e nos fazem refletir sobre o futuro da humanidade. Cada página é um convite para mergulhar em um mundo de simbolismos e enigmas que desafiam nossa compreensão. É de tirar o fôlego. As visões de Daniel são tão intensas e vívidas que é impossível não se sentir impactado. Imagine só, um homem que viveu há milhares de anos, recebendo revelações tão profundas e detalhadas sobre o fim dos tempos. É como se estivéssemos assistindo a um filme épico, cheio de reviravoltas e momentos de tensão. Ele descreve tudo com detalhes, cheio de simbolismos e enigmas, igual a um filme de suspense. Cada visão é como uma peça de um quebra-cabeça que, quando montado, revela um panorama grandioso e assustador do que está por vir. Os símbolos usados por Daniel são complexos e muitas vezes enigmáticos, mas cada um deles carrega um significado profundo e importante. Reinos que aparecem e somem, representando os poderosos que comandavam tudo. Daniel nos mostra a ascensão e queda de impérios, cada um simbolizado por bestas e criaturas fantásticas. Esses reinos não são apenas figuras históricas, mas representam forças e poderes que moldaram e ainda moldam o destino do mundo. É uma verdadeira aula de história e profecia, tudo misturado em um só. E preparem-se, porque ele também fala de um tempo de perrengue, uma fase difícil que vai anteceder a volta triunfal do nosso craque,
Jesus Cristo, o Filho do Homem. Esse período de tribulação será marcado por desafios e provações, mas também será um tempo de esperança e expectativa. A volta de Jesus é descrita com uma grandiosidade que nos enche de esperança e fé. É nesse momento que o bem e o mal vão ter um último embate. A batalha final entre as forças da luz e das trevas será um confronto épico, onde cada lado dará tudo de si. É a culminação de uma luta que vem acontecendo desde o início dos tempos e que finalmente chegará ao seu clímax. Mas calma, porque no final, quem vence é Deus. A vitória do bem sobre o mal é garantida, e essa certeza nos dá força para enfrentar qualquer adversidade. A luz triunfará sobre a escuridão, e a paz reinará para sempre. As profecias de Daniel, por mais complicadas que pareçam, nos lembram que ele está no comando e a vitória já está garantida. Elas nos ensinam a confiar no plano divino e a manter a fé, mesmo nos momentos mais difíceis. Daniel nos mostra que, apesar das tribulações e desafios, o final será glorioso e cheio de esperança. É uma mensagem poderosa que ressoa através dos séculos e continua a inspirar e fortalecer os crentes até hoje.